queridos amigos, queridos companheiros de jornadas, mentores do Centro Espírita Irmão Oscar, o meu, da Adriana, se façam presentes neste momento, nos iluminando, nos intuindo, a poder plantar a sementinha do amor no coração de cada pessoa que está assistindo essa live agora, que vai assistir de tarde, de noite, ou talvez daqui 1 ano, 2 anos, que as pessoas que precisarem deste momento, que ele chegue para que elas consigam caminhar sempre rumo ao progresso moral e espiritual. Que os mentores nos auxiliem, nos guiem e nos protejam. Que tenhamos um domingo abençoado e que assim seja. Que assim seja. Bom, mais uma vez um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Roberta, sou uma das coordenadoras do Centro Espírita Irmão Oscar. Nossa sede fica na cidade de Campinas. É um centro pequeno, mas de coração grande, sempre de portas abertas para receber as pessoas. E é com muito carinho e muita satisfação que nós recebemos todos vocês e a convidada dessa manhã, que é a Adriana, para bater um papo com a gente. Quando eu comecei, a primeira vez que eu a convidei para participar, eu fiquei pensando se eu enviava ou não o convite, porque você acha que uma escritora, que deve ser super importante, super ocupada, super estudiosa, vai ter um tempinho para falar comigo? E para minha surpresa e para minha alegria também, a resposta veio imediata, como um sim, como claro que eu participo. E daí surgiram outros convites. E eu fiquei muito feliz, de todo o coração, de poder dividir, compartilhar um pouquinho do conhecimento da Adriana com a gente. Eu gostaria de passar a palavra a ela neste momento, para falar um pouquinho dos seus livros e depois começar a falar sobre o tema. Fique à vontade, que agora é com você. Bem, obrigada, Roberta. Você pode ter certeza que a honra foi minha quando você me chamou. Eu acho que a nossa proposta é sempre levar o consolo, é sempre levar o abrigo carinhoso do Pai a todos os corações. E não sou famosa, não sou nada disso, eu só sou uma pessoa, um médium hoje, né, que abraçou essa tarefa, que teve, eu digo também que é uma honra que a espiritualidade tenha confiado em mim, para poder trazer algumas obras para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre as verdades espirituais, sobre a vida espiritual, sobre o quanto, mesmo nós estando aqui encarnados, a gente pode sentir a presença deles, pode se sentir abençoados, acompanhados, né? E jamais sós, porque o que eu percebo a cada minuto, seja de alegria, seja de tristeza, eles sempre estão conosco, eles sempre estão nos abençoando, não é? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Nosso consolo muitas vezes, né? Nossa! Adriana, certeza que nós não estamos sozinhos nunca. Eu sempre falo isso, que o fato de nós sermos espíritas e acreditarmos não nos torna melhor do que ninguém, mas é tão mais confortante quando eu sei o que eu posso fazer com o amor que eu sentia pelo meu pai depois que ele faleceu. Eu acho que é o que nos mantém em pé, né? Porque a primeira questão é o que eu faço com o amor dele se ele não está mais aqui. Se acabou o meu pai. Não, meu pai não acabou.
Eu não preciso de fingir que eu não amo mais ele, que eu não sinto a falta, porque a gente vai se encontrar ali, continua existindo. Ele continua vivo. E isso é muito confortante. É só num sentido simples de dizer, mas é essa a diferença. A gente também sente saudade, a gente queria a presença física aqui, a gente acha que se eles estivessem aqui, talvez as coisas seriam diferentes, mas essa sensação de não acabou. A gente vai se encontrar qualquer dia por aí, e isso é muito confortante, essa certeza de não estarmos sozinhos. É verdade. Sempre tem alguém. Para mim, pode ter alguém para ser o meu desafio, como tem aqui encarnado e está tudo bem, mas eu também tenho os meus afetos, como também tem aqui encarnado e está tudo bem. E são esses afetos que fazem eu caminhar ao lado dos meus desafetos e aprender com eles. É verdade. E é essa certeza que faz a gente continuar a nossa caminhada. É verdade. Eu acho que você falou algo muito profundo. Parece que, imagine se nós pensássemos que todos os nossos amores, de repente, né, foram e aí acabou. E parece que é tudo aquilo que foi construído, né, tudo aquilo que a gente ainda sente. Espera aí, para quem eu direciono isso? Né? Tá aqui, tá palpitando, tá doendo, né? Porque, vamos e convenhamos, a saudade bate, a saudade ela traz uma dorzinha, mas quando nós sentimos a ideia de que eles ainda se encontram vivendo, não importa se eles estão desencarnados ou seja, até reencarnaram, não importa, mas o nosso amor está sendo direcionado, está sendo enviado para alguém que soube e construiu algo importante na nossa vida. Então, eu adoro quando você fala, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Os seus sentimentos, o que você sentiu, o que você não sentiu, tá tudo bem. No momento certo, a gente vai fazer certo. No momento, né, mais propenso, a gente vai ter os nossos sentimentos, vai se identificar, vai se aprimorar naquilo que a gente se incomodar, e tá tudo bem. Eu acho Tá tudo bem. fantástico o seu, e tá tudo bem. Porque é isso, né? Eu não preciso de ser perfeita o tempo todo, de achar que eu não falei, que não houve desafios e que não vão existir na jornada, né? Então, eu não sou nem pior do que ninguém, não sou melhor, mas eu também não sou pior, porque eu ainda não aprendi a amar esse amor que Jesus fala tanto no Evangelho. Mas eu estou tentando, né? E nós estamos aqui tentando. E quando nós estamos aqui, e, e eu decidi estar nisso que eu acredito desde que eu reencarnei, e outros decidiram encontrar esse caminho depois, e é isso, o tá tudo bem é de verdade. É isso, tá tudo bem, cada um no seu tempo, mas todos juntos, né? Numa só, rumo ao progresso moral e espiritual, que é esse o progresso mais importante da nossa vida, mas não da nossa vida na Terra, da nossa vida como alma, como espírito. Verdade. É esse progresso que a gente precisa. É E verdade. aí, os meios que eu vou usar para chegar a esse caminho não é o mais importante, porque para chegar nesse caminho tem que ser por amor. Aí pode ser a religião que eu escolher, a metodologia que eu escolher, a maneira que eu escolher, e tá tudo bem. E Exatamente. tá tudo bem. O importante é chegar. Exatamente. Perfeito, perfeito, Roberto. E não existe nada mais gostoso de você começar um domingo com estes pensamentos e começar a semana com estes pensamentos e entender que a gente vai seguir em frente, que nós vamos ter as nossas experiências e tá tudo bem. É. Bem, mas então eu vou começar, já que você me deu essa oportunidade, eu vou falar dos meus livros rapidinho, muito rapidinho. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, tá vendo aqui? Na escada dos meus gatinhos que eu coloquei. Tá vendo? Nós temos 4 livros publicados pela editora do For. Nós temos Um Jovem Obsessor, que é do Espírito Jefferson. Este livro, ele foi um aprendizado para mim na hora que eu psicografei com o Jefferson. Ele trouxe tantos
esclarecimento sobre essa postura espiritual de alguns irmãos que, por ignorância, acabam agindo, influenciando, sejam aqueles que estão no plano incorpóreo, quanto naqueles que estão, né, nós aqui na matéria. E aí este livro, ele traz assim conceitos dentro da história, ele está narrando a sua existência no plano espiritual como obsessor. Então, o que eu achei fantástico foi porque, como narrador e de uma forma muito honesta, o Jefferson, ele colocou para nós a sua visão e ele não teve vergonha de dizer os seus sentimentos. Então, parece que a gente está ali muito próximo dele, percebendo as dificuldades dele e também o seu crescimento. A ideia de que ele estava se saturando do mal que ele tinha abraçado. Então, foi assim, esse livro, para mim, todos eles eu aprendi bastante, são livros maravilhosos, mas o Jefferson, por ser jovem, na época que ele desencarnou, ele tinha 19 anos, então ele traz uma linguagem assim para os jovens, para nós adultos, mas de uma forma que uma leitora chegou para mim e disse o seguinte, não só uma, alguns, né, mas ela veio falando comigo pessoalmente, dizendo o seguinte, que depois que ela leu esse livro, ela teve mais consciência de alguns processos de influenciação que às vezes acontecem. Então, às vezes, você está ali e começa a pensar algumas coisas que não são tão boas, e de repente parece que o negócio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ela falou, opa, peraí. Aí ela lembrava do Jefferson e falava, peraí, esse negócio aqui não está só eu aqui, não. E aí ela disse que aprendeu muito da mesma forma que eu aprendi muito também. Esse livro aqui, Um Jovem Médio, foi o último que nós publicamos. Ele é um livro que fala também de um jovem, que ele era civil médium muito cedo. Ele viveu lá pelos meados de 1930. Então, você imagina ser médium em 1930 no Brasil, como foi difícil. Veio de uma família pobre e negra. Então, vocês imaginam as dificuldades que ele e a família também não passaram. Então, há muito a visão daquela ideia do preconceito racial, religioso. Então, assim, mas este livro, ele é muito Ezequiel, ele é, como eu falo, ele é muito sábio. Ele trouxe de uma forma bastante amena, mas muito profunda. Então, este livro também fala sobre a ideia da mediunidade, a gente lidar com uma mediunidade frente a nós mesmos, frente à família, que também era católica e teve uma dificuldade de entendê-lo, mas é um livro maravilhoso. O Perdão, a Chave para a Liberdade, fala sobre a perda, né, de um filho que ele tinha 8 anos de idade, então imagina o sofrimento dos pais, e ele fala sobre como os pais lidaram com isso. Tanto a mãe quanto o pai, cada um de uma forma, cada um com um sofrimento diferente, cada um abraçando sua conscientização no momento que deu para cada um deles. Então, ele nos fala sobre isso e também fala muito sobre o plano espiritual e as influenciações que estavam acontecendo em razão daquela família, né, em razão do pai. É muito rico de experiências, é muito rico de ensinamentos. Eu adoro o livro do Ezequiel porque ele traz os ensinamentos embutidos assim, sabe, na história, então não fica nada muito pesado, fica tudo muito dentro da nossa própria vivência. E este livro aqui, ó, Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Eu vou continuar elogiando, né, porque eu sou fã desses dois autores, ele também é do Ezequiel. E este livro, ele fala exatamente sobre isso, sobre as nossas escolhas. E é um livro que ele esteve durante muito tempo e ele ainda se encontra como um dos mais vendidos pela editora. Ele é um livro maravilhoso. Ele fala sobre uma experiência das ações, as consequências. Você escolhe uma coisa e aí vem a consequência da vida e você consegue entender o processo, a misericórdia de Deus, a sabedoria divina, tudo isso nesse livro que também ele é fantástico. Falei dos 4, já fiz propaganda, vocês vão lá, comprem se quiserem, porque vale a pena cada um deles.
E só Corre, como uma propaganda. compra, né? E só para fazer uma propaganda, o livro do Jefferson, já estou terminando o segundo livro dele, que é a continuação desse livro. E ele também é fantástico, porque agora ele vai continuar falando dos personagens, daqueles que eram os obsessores, o que aconteceu com eles no plano espiritual, sobre a família que recebeu a influência. Este livro fala sobre drogas, fala sobre um monte de coisa que hoje é muito atual para os jovens. Então, assim, esse também eu estou apaixonada, mas vocês sabem, né? Eu sou suspeita para falar sobre qualquer um deles. Ok? Bem, falei sobre os livros. Agora nós vamos falar sobre o tema que eu trouxe hoje para vocês. Perguntei para a nossa amiga Roberta se eu poderia falar sobre este tema, porque é uma passagem bíblica. E, às vezes, o espírita não gosta muito de passagens bíblicas. Mas vamos trazer isso também sobre uma visão, né, espírita, sobre uma visão do nosso cotidiano. Não é só falar sobre a passagem bíblica em si. Vai ser algo muito prático, espero que vocês me acompanhem. Mas vamos lá. O título não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai pela boca que contamina o homem. Essa é a passagem. Ela se encontra em Mateus, capítulo 15, o versículo é 11. Mas eu quero começar só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Eu vou fazer uma pequena leitura deste capítulo, vou pular algumas partes para não ficar muito chato. Mas eu preciso fazer essa leitura porque nem todos conhecem essa passagem, tá bom? Bem, alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. E Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. E ele continua: mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou sua mãe, aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Então, olha como houve uma deturpação da lei divina, né? Lá dos mandamentos. Continua. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas. Jesus era danadinho. E aí, há uma passagem, continua um pouquinho mais, e aí ele fala para todas as pessoas que o estavam assistindo: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele, seus discípulos, e disseram: você sabe que você os incomodou, né? E aí Jesus disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. E continua a nossa história. Bem, eu vou parar por aqui. Mas os apóstolos, eles vieram perguntar para Jesus: o que você quis dizer com aquilo? Quer dizer, Jesus falou e eles não entenderam também. E aí Jesus, ele veio trazer um pouco da explicação do que seria essa passagem, essa parábola que ele trouxe para os fariseus, para os seus discípulos, para todas as pessoas que o estavam acompanhando. Se nós pararmos para pensar, a princípio a gente pode pensar o seguinte: bem, não é o que entra pela minha boca que me contamina, mas sim o que sai dela. Bem, o que sai da minha boca? Não são palavras? Quando nós estamos falando para o outro, nós tomamos a precaução de refletir sobre aquilo que está saindo de nossa boca. Mas vamos um pouquinho mais para o nosso interior. Quando
nós falamos porque temos a capacidade de raciocinar. Nós falamos, e essas palavras, elas saem da nossa mente. Mas é só isso. Aonde que se encontra em nós, figurativamente falando, a nossa essência? Figurativamente falando, está no nosso coração. Então, quando nós nos manifestamos, nós não estamos falando sobre algo que existe em nós. Se tudo o que está em nós e que nós nos manifestamos através da palavra, ela sai do nosso coração, significa dizer que o que nos demonstra a que ponto nós estamos na nossa evolução é tudo aquilo que, existindo em nós, nós externamos e mostramos para o nosso próximo e para nós aquilo que nós temos. Por que para nós? Vamos lá. Será que muitas vezes a gente sabe exatamente como nós estamos hoje? Eu afirmo categoricamente que nós sabemos. Mas será que a gente quer saber? Porque, a princípio, nós podemos pensar o seguinte: como eu posso não saber quem eu sou? Se quem eu sou está em mim, sou eu. Eu posso não saber quem eu sou se eu não quiser saber. Se eu não quiser encarar-me da forma que eu penso, que eu ajo, que eu escolho. Não é verdade? Eu posso afirmar para todos os 4 cantos do mundo redondo que eu não sei quem eu sou. Mas, se eu estiver atenta a tudo aquilo que eu faço na minha vida, pelos meus pensamentos, eu posso deixar de esconder de mim a pessoa que eu estou e sou. Bem, se nós pararmos para pensar dessa forma, nós podemos ficar um pouquinho incomodados. Por quê? Porque em muitos momentos a gente olha para nós e não gosta do que vê. A gente se surpreende com algumas ações que nós temos e que nós não gostamos de ver. E é muitas vezes por isso que nós deixamos de nos amar, entre aspas. Por quê? Nós deixamos de nos amar, entre aspas, porque a gente jamais deixará de se amar. Mas um amor que pode estar extremamente magoado conosco. Então, se eu acho que eu estou errando demais, eu sou uma pessoa extremamente rigorosa, eu não posso ficar de mal comigo. Estar de mal comigo não é deixar de me amar. É pegar o meu amor e transformá-lo em algo como mágoa, como rancor. Mas ainda é amor. Um amor que foi transmutado. Um amor que, no momento em que eu fizer as pazes comigo, ou seja, me compreender e me perdoar, ele vai voltar a ser o que era em sua essência, amar. Então, quando eu exponho, jogo para fora, e aí vem a sabedoria divina, que é colocar uma outra pessoa na minha vida para incitar-me a mostrar-me quem eu sou. Neste momento, eu me flagro como exatamente eu estou e eu tenho a oportunidade de não me colocar cega diante desta visão que eu tenho sobre mim mesma. O ponto é o seguinte: se o que sai de mim é o que está me contaminando, será que eu terei olhos amorosos para enxergar o quanto eu também estou evoluindo? O quanto eu também estou melhorando? Porque se eu não presto muita atenção em mim, eu só olharei naquilo que vai me incomodar. Concordo? Porque normalmente o que me deixa feliz, eu acho que é uma obrigação. Eu acho que, de repente, pode ser algo que não mereça a minha satisfação,
Eu não posso ser orgulhosa, eu não posso ser vaidosa. Então, eu não posso me satisfazer com aquilo que eu estou acrescentando em mim, aquilo que é bom em mim. E aí, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu falo algo que eu não gosto, o que eu faço? Eu me critico, eu não aceito, eu digo que como que eu pude fazer isso? Já deveria ter aprendido alguma coisa. E neste momento, eu me massacro e eu não me perdoo. Eu coloco para fora aquilo que é necessário para eu enxergar que está dentro. Por quê? Porque se eu estou ainda nesse processo de ignorar-me, vai ser olhando, vendo, utilizando meus olhos materiais, vendo os reflexos da minha ação no outro ou nas circunstâncias da minha vida, que eu vou ter a oportunidade de dizer, ok, eu não posso continuar assim, ok. Se eu fizer dessa forma de novo, as pessoas não vão gostar de mim. Lembra o que eu disse? Se eu estou ainda no momento de vivenciar tudo para o meu exterior, as pessoas são extremamente importantes para mim. Concorda? A opinião dessas pessoas são extremamente importantes para mim. Percebem? Então, se a partir do momento que eu as incomodei, eu percebi isso, eu não quero que elas sejam incomodadas, eu paro e penso, opa, peraí. Só que, pela nossa ignorância ainda espiritual, o que a gente faz? Em vez da gente perceber que o ideal seria a gente modificar, claro que nós vamos tentar por caminhos mais fáceis. Qual seria, Roberta? Tenham certeza que é colocar aquelas mascarazinhas em nós e fingirmos que nós somos alguém que nós não somos. Você concorda, Roberta? Então, na maioria das vezes, nós colocamos as nossas máscaras e tentamos fingir para o outro ser uma pessoa que a gente ainda não é efetivamente. Mas isso é ruim? Eu diria que não. Pronto, agora vocês podem ir embora, porque depois dessa vocês vão falar assim, Adriana não é uma boa influência para nós. Mas não é isso. Prestem atenção comigo. Se às vezes, para que eu possa fazer uma mudança efetiva em mim, eu tenho que passar pelo estágio de usar máscaras, ou seja, treinar para ser uma pessoa melhor, que seja. Percebem isso? Por quê? Porque eu só vou me lapidar, eu só vou modificar quem eu estou hoje se eu treinar. Mas se eu não sei como fazer isso, é possível que eu vá querer, entre aspas, enganar as pessoas que estão ao meu redor, porque eu quero ser amada. E se eu quero ser amada, e essa é a forma que eu estou percebendo que as pessoas vão gostar de mim, talvez eu siga por aí. E aí, no momento em que eu seguir por aí, eu vou ter outras oportunidades para perceber, no frigir dos ovos, que eu não preciso atender a todo mundo para ser feliz. Mas isso é um processo. Quem eu preciso atender para ser feliz? Eu preciso atender a mim mesma. Mas eu quem? Quem eu sou? Não atender a mim mesma que vivo no plano material. Atender a mim mesma que sou essência divina. Então, eu posso muitas vezes agir pelos caminhos não tão retos, atendendo a mim mesma porque eu quero uma vida boa e não importa como. Eu posso ser uma pessoa corrupta aos meus valores porque eu quero ter aquela vida que eu vejo aí pelas redes sociais, uma felicidade que eu não possuo. Só que chega um momento que este ser, essa essência divina, ela vai trazer para nós aqueles sentimentos que vão demonstrar que tudo isso que eu estou conquistando de uma forma equivocada não vai preencher o vazio que está em mim. Pararam para pensar nisso? Então, vestir máscaras não é tão ruim, não é bom. Nós estamos buscando fazer aqueles atalhozinhos que muitas vezes nos trazem dor, sofrimento. Isso aí vai acontecer. Se estamos pelo caminho errado,
a dor vai chegar, possivelmente vamos sofrer com a dor, e assim sucessivamente, até que a gente consiga entrar naquele caminho mais reto que Jesus falou, que era ele, caminho, verdade e vida, né? Mas, por enquanto, estou treinando, estou colocando em prática a possibilidade de me tornar uma pessoa melhor. E enquanto eu estiver no equívoco, a vida que é extremamente sábia e misericordiosa nos dará as experiências que são necessárias para nós, no tamanho evolutivo que nós tivermos. Ou seja, nem mais, nem menos. Só o que a gente precisa, nos dando a oportunidade de nós estarmos melhores. Mas vamos voltar lá para a nossa passagem bíblica. Já estou contaminada e eu exponho essa contaminação. Mas, espera aí, o que entra em mim, pelo lado científico, pode me contaminar. Posso ficar doente, não posso? Posso não me sentir tão bem com aquilo que eu absorver através da minha boca? Não posso? Sim, claro que é. Isso é uma verdade. Isso que foi colocado por Moisés foi colocado para um povo que vivia no deserto e que ele precisava ter o mínimo de higiene. Então, Moisés dizia, cuidado com o que você bota para dentro, porque pode te contaminar. Isso era uma orientação importantíssima para um povo que estava ali buscando o seu caminho. Mas nós também precisamos ter esse tipo de preocupação, ou, não, eu não gosto muito dessa palavra, atenção. Nós precisamos ter um pouco de atenção em relação a isso também, porque eu vou meio que curvar aqui pela nossa história. Perceba, se eu fico magoada com alguém, magoada, eu me magoei, alguém fez alguma coisa, me magoou, eu não estou me contaminando? Eu não estou me permitindo criar em mim emoções e sentimentos que estarão me contaminando e que posteriormente eles acabarão sendo expostos por mim, não só pela boca, mas pelas minhas ações? Então, também temos que ter esse tipo de atenção. Às vezes, será do exterior para o interior que nós nos contaminaremos. Mas a explicação que está condizente com a passagem bíblica será uma experiência que virá de fora para dentro, mas a contaminação é interna. Porque ninguém pode exigir que eu me magoe se eu não quiser. Ninguém pode exigir que eu fique com raiva se eu não quiser. Por mais que a pessoa haja para que possa me desestruturar, se eu não quiser, ela não terá nenhum tipo de influência sobre mim. Então, significa que, apesar da experiência ela vir de fora e nós sentirmos como se ela estivesse entrando em nós, não é assim que funciona. E, de novo, Jesus tem razão quando ele diz que nós estamos nos contaminando por dentro. Que é pela boca que sai o que mostra a nossa contaminação. Hoje, se estou magoada, lembre, minha mãezinha de mais de 80 anos. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Olha, se nós pararmos para pensar, vamos lá, eu tenho hoje uma pessoa na minha vida que ela traz para mim alguns dissabores. Primeiro, essa pessoa não está na minha vida por acaso. Não que ela precisasse fazer os escândalos,
Não que ela precisasse ser aquela pessoa que me incomodasse. Isso é a escolha dela. Mas ela não está na minha vida por acaso. E caberá a mim decidir como eu quero agir, como eu quero sentir. É claro que as nossas emoções, nós não conseguimos dominá-las. Ou seja, se alguém faz alguma coisa, a minha emoção, ela vai transmitir para mim, talvez até para a pessoa que está à minha frente, aquilo que eu sou. Ou seja, eu posso ficar com raiva, eu posso ficar rancorosa, eu posso, nesse momento, a emoção, ela vai surgir, ira, mágoas, tudo, ok? Mas, se nós pararmos para pensar, a partir daí, cabe a nós decidir se nós vamos seguir por este rio ou não. Vai servir para que nós possamos escolher o que eu quero fazer com o que essa pessoa me trouxe. Eu quero aceitar esse presente? Não, não quero. Eu não quero me envenenar. A pessoa, ela possa determinar como eu vou viver a minha vida. Entendem? Então, de novo, quando Jesus ele chega e ele fala, hipócritas, percebam, vocês é que estão deturpando as leis divinas quando vocês dizem que vocês não vão apoiar o seu pai e a sua mãe, mas sim vão entregar para o templo aquilo que for necessário para que você se sinta bem. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: eu sou uma orientadora espiritual e eu digo, abandone seu pai e sua mãe, dê para mim aquilo que vocês têm de valor. Que tipo de orientadora espiritual estaria sendo? Porque o pai disse, honre teu pai e tua mãe. Que se nós formos pensar muito bem, essa que talvez aos seus olhos podem até não ter sido tudo de bom, mas era como eles sabiam viver. Era aquilo que eles tinham para dar. Entendem? Então, chega um momento que, se nós pensarmos, quando Jesus fala hipócritas, será que Jesus ele também não está falando isso para nós? Quando nós não agimos com a amorosidade necessária conosco, de entender que nós não somos ainda, ou melhor, não somos seres perfeitos, mas sim seres que estão em aprendizado, e que em alguns momentos nós vamos sim ficar horrorizados, vamos ficar surpresos com aquilo que sairá, que nós estaremos sentindo, talvez uma raiva profunda, talvez uma mágoa profunda, mas que nós temos, lembram? Como refletir hoje de que o único que está sendo contaminado, neste caso, somos nós mesmos, e estamos alimentando o veneno e nos trazendo dor, sofrimento, doenças para nós. Se nós continuarmos nessa posição, nós podemos hoje refletir que nós somos aqueles que podemos ser considerados os nossos faxineiros, médicos, enfermeiros, terapeutas de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos, a partir do momento que nós nos tornamos seres hominais, nós temos a capacidade de escolher. Fácil ou difícil, não importa. Mas podemos fazer isso por nós. Essa passagem, ela é utilizada em alguns segmentos, ela é utilizada para falar sobre a ideia de que independe do que nós comemos, né? Já que a contaminação vai do interior para o exterior, então não importa o que a gente vai comer, ok? Ok. Existe uma outra passagem, alguns segmentos, eles falam que não é bem assim. O que é impuro e a gente não deve se alimentar do impuro. Existe uma outra passagem bíblica também, que ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9,
versículo 10, que é a passagem do centurião Cornélio, que ele foi o primeiro estrangeiro convertido, ok? Talvez vocês conheçam essa passagem, eu não vou lê-la, mas é uma passagem em que Pedro, ele tem um sonho, e neste sonho desce-se um lençol com vários tipos de animais, e estes animais eram porcos, galinhas, todos os animais que vocês imaginarem, desce-se, e aí neste sonho o ser divino chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, se estás com fome, come. E o Pedro diz para esse ser divino, no sonho ele fala: não, eu nunca comi o que é impuro, não é agora que eu vou comer. E aí ele disse: tudo o que o Pai, ele fez, tudo o que o Pai criou, nada é impuro. E ficou por isso mesmo. O sonho acabou e o Pedro ficou assim, né? Meu Deus, o que eu tenho que entender disso, né? Aí a gente falou: oba, então agora eu posso comer todo tipo de carne porque está tudo liberado. Não, calma, gente, não é bem assim, não. Lembrem-se, nós estamos numa evolução, nós chegaremos no momento que não vamos comer carne, mas também aqueles que são carnívoros também não fiquem tão desesperados. Calma, nós temos o nosso tempo, cada um vai aprender no seu momento, que talvez a carne possa ser substituída por alguma outra coisa, tudo bem? Então eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda contra os carnívoros, nem a favor daqueles que são vegetarianos, nada disso. Mas eu quero trazer um pouco dessa reflexão, já que nós estamos falando de impuro e pureza e impureza, que essa passagem, ela fala para Pedro sobre a ideia de que, naquela época, judeu não entrava em casa de quem não era circuncisado e judeu não comia junto com pessoas impuras. Que era assim que eles entendiam, aqueles que eram pecadores. E aí, o que aconteceu? Vai um anjo e fala com Pedro assim: Pedro, tem 3 pessoas aí na sua porta, atenda-os e vá na casa deles. E quem eram, senão os impuros romanos, né? E aí Pedro, imaginem, gente, Pedro já era um homem adulto, já tinha bastante idade, não, mas já tinha idade, quer dizer, bastante enraizada aqueles conceitos, né, judeus da época. E aí ele chega, ele confia, e ele vai à casa desse centurião, e ele é provado para ele que, através das ações daquele centurião, e não porque ele era romano ou judeu ou circuncisado, era através das ações, um homem bom, caridoso, humano, é que o Pai abençoava e entregava o Espírito Santo para essas pessoas. Então, quando nós falamos sobre impurezas e purezas, nós estamos falando que nós necessitamos, como Jesus fez, auxiliar, gente, quem precisa de nós. Jesus dizia: não são os sãos que precisam de mim, são os doentes. São aqueles que estão na busca de algo para preencher o seu coração. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos sendo tolerantes, amorosos? Estamos perdoando aquele que não sabe dar mais do que tem? Porque, vamos pensar, nós também não fazemos isso. Não tem horas que a gente aborrece as pessoas que a gente ama. Não tem horas que as pessoas pedem para a gente tomar determinadas atitudes e a gente não consegue. É porque a gente ainda não tem isso em nós não temos essa capacidade, mas não significa que não a adquiriremos. Então, quando Jesus ele fala veementemente para nós: observem o que está dentro de vocês. Não deixe sair tudo. Observem o que está dentro, lá dentro. Não precisa jogar tudo para fora, porque se você não jogar para fora, você não se escraviza às suas palavras. Você não leva a morte para as pessoas que necessitam de você pela palavra. Se você refletir antes de falar,
você vai se surpreender com o que você queria falar, então você vai se flagrar quem você está, e você não vai fazer, aí vocês desculpem a expressão, mas é essa que eu vou falar, a lambança de atrapalhar alguém, às vezes, no seu progresso, porque às vezes a pessoa está lutando para seguir em frente, e a única coisa que sai de sua boca é críticas. Se você hoje se vê uma pessoa extremamente crítica, pare um segundo e vocês olhem para si mesmos, porque possivelmente vocês estão atolados, quase se afogando de críticas pessoais, de vocês para com vocês mesmos. E quando nós fazemos isso, a gente chega a um ponto que a gente não aguenta, por isso que a gente começa a criticar tudo que acontece na nossa vida e todas as pessoas ao nosso redor, porque a gente já não aguenta mais segurar tanta crítica dentro de nós. Mas se nós começarmos a perceber que é crítica que está saindo, nós começamos a perceber que possivelmente o primeiro alvo de todas as críticas somos nós mesmos. E o que está impuro é que está no nosso coração. Precisamos voltar o nosso coração para nós. Sermos, sim, amorosos, termos a aplicação do auto-perdão, perceber que às vezes nós não daremos conta de fazer algumas coisas, mas se estamos hoje buscando esta nossa lapidação, essa nossa regeneração, nós temos a capacidade de pouquinho em pouquinho, sem nos aviltarmos, sem nos violarmos, nós vamos mudando e vamos nos tornando mais felizes. Isso vocês podem ter certeza. Quando a Roberta falou lá no início, né, ela chegou e falou para nós assim, nossa, a gente precisa perceber o que está acontecendo em nós, e se de repente não gostarmos, está tudo bem. Adoro essa expressão. Então, no momento em que a gente para e percebe isso, o que a gente estará fazendo é aquele abraço gostoso, que a gente dá num amigo muito, muito querido, que a gente vê que ele está precisando de nós, que a gente viu que ele fez uma lambança, que ele tomou aquela atitude que de repente não era para ter sido tomada, mas que naquele momento o que ele menos precisa é de crítica, e sim de um abraço afetuoso, de palavras consoladoras, para que ele se fortaleça e ele tente recuperar aquilo que de repente, pelas suas palavras não tão bem ditas, ele possa trazer para ele a paz interior, que ele sempre almejou para si, e que você, como um bom amigo, também almeja para ele. Se você faz isso para os amigos de fora, faça isso por você, porque você é o seu melhor amigo, porque você é sua melhor amiga, e que neste momento, se você não estiver sentindo isso, não se critique, mas perceba a pessoa especial que você tem aí dentro de si, que talvez você só não esteja hoje valorizando. Olhe para tudo de bom que ela faz, olhe para todas as conquistas que ela teve até agora e valorize-se. Seja cristã. Não existe mestre tão precioso como o nosso mestre Jesus, para nós, cristãos, né? Porque existem outros mestres também que levam muito consolo àqueles que o seguem, ok? Mas para nós que somos cristãos, o nosso mestre Jesus, ele é incrível. Então nós temos que segui-lo, nós temos que utilizar das orientações dele para nós alcançarmos a nossa felicidade. Talvez não uma felicidade, né, extrema, sonhada, porque nós não chegamos ainda a esse patamar. Mas tenham certeza, nós vamos alcançar uma felicidade gostosa, momentos de alegrias profundos. E aproveitemos estes momentos, que nós possamos nos dar essa oportunidade
de vivenciar os momentos felizes, não é, Roberta? Que nós possamos vivenciar e parar com essa história, ai meu Deus, isso vai acabar, daqui a pouquinho vem um negócio aí, estou me preparando para algo ruim. Não, não. Porque a nossa vida material, apesar de nós ficarmos afirmando, meu Deus, essa vida é para a gente padecer, não é não. Essa vida é para a gente vivenciar oportunidades que nos farão crescer. E dependendo de como nós as encararmos, nós podemos encarar de uma forma mais positiva ou negativa. Se encararmos de uma forma negativa, vem o sofrimento. Aí, eu diria, quem foi que construiu os nossos momentos não tão bons? Não foi Deus, fomos nós. Porque se nós encararmos que toda experiência que nós temos, ela tem um fundo que nos traz tanto aprendizado e nos faz ficar felizes posteriormente, vale a pena. Vale a pena. E eu posso dizer isso, gente, porque também vivo, né? Vivo nessa matéria, tenho os meus percalços. E todas as vezes que eu tento, porque está tudo na área teórica, né, Roberta? Está tudo na área teórica. Agora a gente está tentando colocar tudo isso em prática. Então, todas as vezes que eu vivenciei aqueles momentos de dor, naquele momento, eu chego, olho para mim e faço a escolha. Ok, tá doendo. Ai, tá doendo. Tá doendo, eu não sei o que fazer. Mas eu sei, Pai, que este momento veio para mim, para eu poder aprender. Alguma coisa eu posso extrair. E se eu entender o aprendizado, a felicidade virá. E eu talvez nem precise vivenciar outras experiências como essa. Porque se o aprendizado veio, eu não preciso mais provar nada para mim. Então, gente, nessa passagem que eu acho fantástica, que nós possamos lembrar que não é o que entra na boca, pela boca, que vai nos contaminar. Algumas coisas exteriores, pode ser que sim, se nós deixarmos. Mas é o que está em nosso coração, em nosso ser, que ainda precisa ser trabalhado, é que está nos contaminando. Mas nos contamina no sentido de que ainda estaremos vivenciando experiências que são dolorosas para nós. E quanto mais nós tentarmos enfrentá-las com a certeza da sabedoria divina dessa experiência na nossa vida, menos dor, menos sofrimento nós vivenciaremos. Tá bom? Acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer para vocês. Nossa, maravilhoso tudo isso. De uma profundidade, primeiro essa passagem, como você disse, ela nos leva a uma grande reflexão, né? E aí você falou de várias coisas que realmente me chamam a atenção. Primeiro, Jesus e sua maneira de nos ensinar. Ele não era sentado num trono, vem aqui num templo que eu tenho um negócio para ensinar para vocês. As coisas acontecem. Hoje nós vamos aprender sobre o amor. Senta aí e anota o que eu vou falar. Nós vamos aprender hoje sobre o perdão. Anotem que essa parte é importante e vai cair na prova. Eu sempre sempre o imaginei de uma forma tão natural, tão leve. Então eu não imaginei aquele ser sério, sisudo, mesmo porque ele tinha Pedro ao lado dele, que eu acho que Pedro era mais para um moleque que colocava ele a toda hora. Acho que quando ele tentava ser sério, vinha Pedro e ele falava, não tem jeito. Porque ele dava o tempo todo com uma maneira, mas do mais sempre vinha. Então eu sempre penso na leveza dos seus ensinamentos. Também tenho certeza que todos os ensinamentos dele nos levam a um único lugar, que é o lugar do amor. A solução para todos os ensinamentos é sempre o amor. E ele sempre fala que isso é uma coisa muito importante de nós para com os outros. Então ele fala da minha mudança, do que eu preciso de fazer. E aí, por consequência, eu preciso do outro para colocar isso em prática. Mas o que eu fizer, o problema é meu. O que sai da minha boca, o problema é meu. Só que às vezes eu faço uma coisa que você falou de uma forma maravilhosa, eu me auto-saboto.
E essa autossabotagem me leva à questão do merecimento. Eu não mereço viver um momento muito longo de felicidade. Se eu estou feliz agora, eu posso ter certeza que vai vir uma bomba por aí, porque eu não mereço. Então, a questão que ele fala do que vem de dentro é você ter essa certeza da questão do merecimento. E não acontece nada na minha vida porque Deus quis. Eu sou uma pessoa má e Deus quis que eu sofresse. Porque nenhum pai quer que o filho sofra. São as consequências dos meus atos. Então, o que a gente falou lá no começo, eu não sou nem uma pessoa completamente boa, nem completamente ruim. Então, nós precisamos de passar pelos desafios e a autossabotagem nos leva, às vezes, a não viver momentos especiais ao lado dos nossos, momentos especiais para a gente, porque eu me julgo não merecedora daquilo. E alguém vem e me elogia, eu trago para dentro, o que será que ela quer com isso? Aí eu vou e devolvo isso para fora de uma maneira ruim, de uma maneira estragada. Mas isso você leva para todo tipo de ensinamento. O meu para com o próximo, mas o meu para comigo mesmo também. Como você bem disse, então, você se olhar, não se julgar tanto, né? Se olhar mesmo. Mas também olhar o próximo como se vê. Olhar para alguém e dizer assim, eu vejo você. E quando eu vejo você, eu me vejo. E isso para tudo, para todas as pessoas. Pensa o desafio que é você encontrar alguém na rua que está lá sem um abrigo, sem um alimento, e você olhar para ele e falar, não às vezes com palavras, mas com atitude, eu vejo você. E quando eu vejo você, eu me vejo. Então, é essa a nossa grande questão. E Jesus a todo tempo fala disso. Viu? Não se preocupa se o outro vai melhorar ou não, se o outro melhorou ou não, se ele evoluiu ou não. Cuida de você, da sua evolução, do que você tem para pôr para fora. E se nós somos centelha divina, nós temos amor para dar. Verdade. Tá aí, né? Só a gente, mas não só para o próximo, para nós. Vamos parar de se auto-sabotar. Vamos ver o quanto a gente merece as coisas boas. Ouvir uma palavra bonita num domingo de manhã, e uma manhã com solzinho, querendo sair no meio do frio, que é assim que está aqui. Tem o friozinho, tem o vento, mas tem o sol para nos aquecer. E ele está aqui. Eu estou aqui tentando te aquecer. Basta você se permitir. Então, permita-se ter os momentos felizes ao lado dos seus, permita-se não se auto-sabotar. Você merece o que você tem, você pode sim sonhar em uma viagem longa, e um passeio legal, e realizar os seus sonhos, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, nós merecemos. Isso chama-se não se auto-sabote. Cada um merece o que tem e pode sonhar em ter mais, que isso não é proibido. E se você alcançar, sem atropelar ninguém, sem maltratar ninguém, é o seu merecimento. É você olhando para você e se vendo, sem se auto-sabotar, desejando e alcançando tudo que você quer. É isso. O Oswaldo pediu para você colocar nos comentários os nomes dos seus livros. Ah, tá. Depois você coloca aí, já lá no começo, você falando sobre os seus livros, eu sempre fico pensando em leituras que trazem isso para a gente, né? Essa certeza dessa conexão sutil que nós temos com o mundo espiritual, porque porque eu não vejo grandes coisas, eu não vejo, eu não sinto, mas está ali no seu pensamento, e você acha que você está pensando naquilo sozinho. É Tanto de bom quanto de ruim, né? Nossa,
E se eu matasse aquele gato, hein? Chato aquele gato. E você acha que é só porque você não gosta de gato. E sem perceber que é sutil, é natural. Porque a nossa natureza é lá e não aqui. O estranho é a gente aqui. Eu tenho uma passagem que eu vi, uma propaganda na revista Crescer, que eu achei ela fantástica. O gemelar está na barriga da mãe e um fala para o outro: Você acredita em vida pós-parto? E aí outro responde: Não sei, ninguém nunca voltou para contar. Então, isso é fantástico, isso é o que a gente se pergunta da vida pós-morte, mas a nossa vida é lá, né? Então, esses livros que mostram que essa conexão é muito sutil e ela acontece naturalmente, elas também mostram a facilidade que é sair dessa sintonia através de uma prece, de uma vibração, né? Meu Deus, me ajuda, eu não quero mais sintonizar com isso, eu quero amar os animais. E você encontra essa egrégora do bem, está ali disposta para te ajudar, só esperando você, não é esperando você rezar, é o seu padrão vibratório, essa é a grande diferença. Verdade. Eu parar de vibrar é ruim, vai quebrar, pro não vai quebrar, não vai quebrar, não vai, e eu vou conseguir. Então, é o padrão vibratório, não é, ai, Jesus não sabe o que eu quero. Claro que ele sabe. Ele não sabe que eu queria o melhor. Ou se ele sabe. Mas a questão é o seu padrão vibratório. Então, outra coisa que você falou que eu acho que é fantástica, para de culpar. Ah, eu estou passando isso porque Deus quis. Ah, porque Deus quis assim. Fazer o quê? Nada disso. Deus não para de ser louco, que Deus não quer nada disso pra gente. Ele só quer coisas boas, ele quer que a gente seja feliz, ele quer que a gente sorria. Como um pai aqui, cheio de coisas ainda para vencer, ele não quer o mal do filho. Como que Deus, que é perfeição e bondade, vai querer que a gente sofra? Não. Ele quer o melhor para a gente sempre. E nós escolhemos passar por aquele desafio para ficar tudo bem. Então, são as nossas escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Então, essas coisas que você falou foram fantásticas e eu tenho certeza que deixou a manhã de todo mundo muito mais reflexiva, muito mais alegre e muito com grandes possibilidades de ter jogado a sementinha do amor para todo mundo que ouviu. Então, gratidão mais uma vez a todos que passaram, a todos que ficaram, a todos que vão ver depois essa live. E eu gostaria de convidá-la para fazer a nossa prece final, por gentileza. Adoraria. Vamos fechar os nossos olhinhos, porque agora é o momento entre nós e Deus. Senhor, queremos agradecer por termos nos dado essa oportunidade hoje, essa 1 horinha de refletirmos sobre situações da nossa vida que às vezes nos incomodam e dar valor àquilo que vivenciamos de bom e não tão bom. Queremos agradecer ao Senhor, porque neste momento podemos refletir com muito mais amorosidade toda a nossa vida, vinda da sua sabedoria, do seu planejamento para toda a humanidade e do nosso próprio planejamento para o nosso crescimento. Pai, que o Senhor possa continuar nos iluminando e enxergando a grandeza da nossa essência. Somos pequenos, estamos aprendendo, mas ainda assim, hoje somos tudo o que nós construímos para nós. Então, somos um reflexo do nosso esforço, somos um reflexo de tudo aquilo que, por compreensão, conseguimos nos construir.
Por isso, Pai, sem o Senhor, a nossa caminhada seria muito mais difícil, mas com o Senhor, consolados, acolhidos e felizes, seguiremos em frente para atingirmos essa evolução e, quem sabe, nos vermos mais e mais úteis na seara do bem. Esteja sempre conosco, Pai. Assim seja.